Bom dia, comunidade querida. Aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Essa é a edição 2301 do programa Paz e Bem. Muito bem chegado aqui para esse nosso encontro, que está indo ao ar nesta sexta-feira, 7 de março de 2025. Um pedido, antes de mais nada, se você puder, tiver condição, torne-se um assinante aqui do canal Paz e Bem. A gente não tem programa de membro, a gente não tem programa de superchat, não, nada disso. Temos apenas um programa simples de assinatura para ajudar a manter o canal. Então, são 3 estagiários que sustentam o canal. A gente tem programação de manhã, de tarde, de noite. Então, se você puder, ajuda bastante nesses tempos aí de grana bem curta para todo mundo, não é? Bom, este programa está sendo lançado, então, nesta sexta-feira, 7 de março de 2025, logo depois do Carnaval. Logo depois da quarta-feira de cinzas. Então, estamos no período da quaresma, né, para cristãos católicos, cristãos de algumas outras denominações e num tempo especial. Que tempo especial é este? Por vários motivos é um tempo especial. Um deles é que em toda quaresma ou em toda quarta-feira de cinzas é lançada a campanha da fraternidade da Igreja Católica com outras igrejas cristãs também. Para falar deste tempo e falar também do que foi o Carnaval, eu trago, para minha grande alegria e honra, nosso monge Marcelo Barros. Oi, Marcelo, tudo bem? Muito bem, Mauro. Uma alegria grande estar com você e com todas as pessoas queridas que a gente já se relaciona sempre aqui no canal. Sim. Marcelo, primeira questão, numa sociedade em que a cultura das religiões institucionais vai rareando, explica para a nossa comunidade o que é esse tempo agora chamado quaresma, aberto agora na quarta-feira de cinzas. As igrejas cristãs antigas tinham, nessa época, um tempo do catecumenato, quer dizer, as pessoas que queriam ser da comunidade entravam num tempo de mais intensidade de participação, que correspondia um pouco ao que, em ordens religiosas hoje em dia, ou em congregações, significaria o noviciado, quer dizer, um tempo de inserção, um tempo de começo, né, de participação, e para marcar o batismo na noite da Páscoa. Uhum. Então, a quaresma eram 40 dias antes de uma espécie de retiro, como um time de futebol que, para poder jogar né, uma partida fundamental, tem um tempo de retiro anterior. Então, a quaresma nasceu nessa linha. É claro que já vem de costumes antigos, pré-cristãos. Por exemplo, o próprio nome carnaval parece que vem de um italiano que diz a carnivale, né? E aí era um tempo de olhar para o corpo, olhar para a carne, comer carne, porque na época mais imediata da Páscoa o pessoal fazia jejum de carne. Então, o carnaval nasceu um pouco dessa dimensão histórica. Hoje é muito mais um tempo de intensificação da comunidade, intensificação daquilo que a gente quer na vida como projeto de vida. E, nesse sentido, é muito interessante que a Igreja Católica criou a campanha da fraternidade no Brasil, em outros países tem campanha de quaresma, para dizer que a conversão não é apenas individual, moral, intimista, mas ela é uma conversão social, é uma conversão comunitária, conversão, a própria palavra com já contém essa dimensão comunitária, né? Juntos. E hoje, nesse ano de 2025, esse tema que não é apenas de igreja nem de religião, mas é da humanidade, que é a ecologia integral.
Perfeito. Agora, eh, acho que a ideia da quaresma como um tempo, né, tem momentos aqui e ali, né, teve o tempo do silêncio, da sisudez, né, das imagens nas igrejas católicas cobertas com pano roxo, né? O pessoal nem casar, não tinha nem noivado, nem casar, anos 50, era um negócio assim, né? Quando, É... Oi? quando eu era novo, quando eu era Ah, jovem, eu detestava a quaresma. ah, Estava horrível. Por quê? Porque para mim era artificial, se pedia penitências que você faz nessa época e deixa de fazer logo depois da Páscoa. Quer dizer, então, não comer doce, não, né, alguém que fuma não fumar, mas depois da Páscoa volta. uhum, Então, que conversão foi esta? E aí era artificial. E acho que hoje a questão é outra. Hoje a noção, por exemplo, de quarentena é uma noção de saúde. Nós tivemos há poucos anos uma pandemia e foi pedido fique em casa, não vá para a rua, não vá para lugares comunitários, né? uhum, Então, aquela quarentena era um cuidado de saúde. uhum, Ela não tem um valor em si, sim. né? Ela tem um valor de preparação e de prevenção contra riscos. Então, a quaresma tem essa dimensão, quase que a gente poderia dizer negativa, Uhum, mas ela tem muito mais o sentido positivo hoje em dia, de sim. intensificação da vida comunitária e da espiritualidade pascal. E acho que essa ideia, né, Marcelo, que permeia todos os momentos, né, toda a história da quaresma, que é da preparação, né? A preparação para a Páscoa, né? A preparação para novos projetos. E acho que a campanha da fraternidade ela traz essa dimensão da preparação para o elemento comunitário, né? Então, eu vou fazer Isso. uma campanha, o tema qual é? Ecologia. Não é para que seja uma conversa durante a quaresma apenas, né? Não, para que a Não. ecologia se incorpore à dinâmica da vida, no caso da campanha deste ano, como já foi fome, como foram, né, como imigração, outros temas, né? É bem interessante essa ideia da preparação, né, Marcelo? No romance Grande Sertão Veredas, Uhum. o Riobaldo, personagem do Guimarães Rosa, diz o que é bonito nas pessoas é que elas nunca estão prontas, né? Então, você chama de preparação essa dimensão que eu assumo de necessidade de uma permanente conversão, vamos chamar assim, transformação. E aí tem que ter um projeto. Quer dizer, quando a gente tem um projeto, a gente sabe para onde vai, então o Sim, caminho fica melhor, mesmo que seja um caminho duro, árduo, pesado. sim. Né? A trilha pode ser dura, mas o saber que chega lá em cima e vai ver aquela coisa linda, aquele panorama maravilhoso, Sim. ajuda a gente a subir. Então, nesse sentido, a quaresma é sim preparação, porque ela é um tempo de transformação interior e comunitária. Ela é pascal. Não há uma, não deve haver uma divisão, uma diferença entre a quaresma como tempo penitencial e a Páscoa Uhum. como festa. Sim. O importante é que nós entramos agora nesse ciclo de transformação. E ecologia integral é, este ano, a proposta para que a gente possa fazer isso comunitariamente, socialmente, politicamente. O Brasil, esse ano, vai sediar a COP30, né, a Uhum. Conferência sobre Mudanças Climáticas. E vai ser muito dinheiro para uma reunião de uma semana. Então, portanto, o importante não é o evento, o importante é o processo.
As Agora, reuniões da ONU, a gente desculpa. já sabe que chegam e saem e não muda muita coisa. Sim. O Mas, importante é, popularmente, na nossa cultura, fazer uma mudança fundamental na linha da ecologia integral. pois é, o que é ecologia integral? É a consciência e mais do que a mente e a mentalidade, é a realidade que tudo está interligado, que não dá para distinguir, separar, dá para distinguir, mas não separar a ecologia ambiental, quer dizer, o cuidado com o ambiente, o cuidado com a natureza, o cuidado com as águas, com a mãe terra, e, ao mesmo tempo, o social. Eu me lembro que, quando eu morei em Goiás, eu fui a uma reunião no Mato Grosso do Sul, em que havia os lavradores dizendo: nós, para viver, precisa matar o jacaré. E se a gente matar jacaré, o Ibama cai em cima e prende a gente, coloca na cadeia. Então, o que é mais prioritário, dizia o lavrador? O jacaré ou a vida da gente, que precisa de comer, precisa de viver? E eu tentava mostrar para eles que uma coisa está ligada à outra, que, como o jacaré é uma espécie em extinção, ele vai comer o jacaré ou matar o jacaré hoje, mas amanhã ele Uhum. vai comer, quando não existir mais jacaré. Então, portanto, o dilema não está entre escolher entre o jacaré ou o lavrador que mata jacaré, o homem lá do Pantanal, né? Não. Está em favorecer ao jacaré a vida, como a vida do Interessante. pantaneiro, do pantaneiro, né? E poder, Uhum. então, juntos, ter uma vida, um projeto de vida. Sim. Um projeto de vida comum com o jacaré. Exatamente. Comunhão. Uhum. E essa é uma questão interessante, né, Marcelo? Que aí eu acho que você fez um texto que traz esta dimensão de duas maneiras, né? A primeira é a crítica que você faz à cúpula da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é quem determina e dá o tom da campanha da fraternidade, de restringir a ideia da campanha e a campanha a um ecumenismo limitado ao cristianismo. Quando ecologia, se é uma ecologia integral, é uma ecologia que abrange todos. E segundo, ao fazer isso, perde, por exemplo, a grande contribuição dos povos indígenas, que são professores de ecologia integral, né? Exatamente. E até você pode dizer, você já está sendo muito condescendente, porque, de fato, a conferência da CNBB este ano nem fez campanha da fraternidade ecumênica, nem ecumênica entre cristãos. Não houve um diálogo com o CONIC, não houve a tentativa de envolver outras igrejas. Ela é uma campanha da Igreja Católica. E, nesse sentido, é um recuo, porque em 2000 nós tivemos uma campanha da Fraternidade Ecumênica envolvendo 8 igrejas cristãs. Em 2005, em 2010, e era para ser de 5 em 5 anos. Em 2015 já não foi ecumênica, mas foi em 2016. E aí, 5 anos depois, em 2021, se repetiu e foi a última, e houve conflitos com os grupos de direita, que todo ano atacam a campanha da fraternidade. Então, não é novidade. E os bispos recuaram. Uhum. Há alguém que disse que ouviu de uma pessoa da presidência atual da CNBB que, por eles, não haverá mais campanha da fraternidade ecumênica. E é Uau! isso que eu quis criticar no meu artigo. Quer dizer, então não é nem ser multirreligiosa ou aberta ao mundo,
essa ideia de um fechamento ainda maior, restrito apenas ao catolicismo. Então você imagina que são os mesmos bispos que dizem que estão a favor do Papa Francisco e que concordam com o Papa de que a sinodalidade é uma forma de a igreja viver. Sinodalidade significa caminhar juntos. Como caminhar juntos se eles se negam a um diálogo, uma colaboração e um trabalho em comum com outras igrejas cristãs e com as religiões? Cada vez mais se distingue um sectarismo. A Igreja Católica fica sozinha. Isso por causa de linguagem, da questão de gênero, da questão homoafetiva, ou de questões morais que eles não concordaram, assinaram o texto de 2021, mas depois não assumiram quando houve conflito com isso. Então é preciso que a gente diga isso, não para atacar, não para diminuir, não para desobedecer, mas para dizer, gente, vamos caminhar juntos. Sim. O Papa não precisa apenas de que agora que ele está doente, todo mundo ore por ele para ele ficar bonzinho. A melhor maneira de assumir a herança do Papa Francisco é assumir as causas que ele defende. A ecologia integral é uma causa da humanidade, e a humanidade inteira, todas as religiões, todos os caminhos espirituais, que a gente tem que se abrir para poder fazer. Sim. Não, é incrível, porque uma postura dessa é uma postura, Marcelo, que opera em prejuízo da igreja. A igreja, em vez de se abrir e, portanto, liderar, ou pelo menos co-liderar o movimento da ecologia integral, ela se fecha, e ao se fechar, ela corta laços, né? Em vez de estabelecer laços. É ruim para a igreja, não é bom. Que saudade dos nossos bispos profetas. Pois é, saudades. Marcelo, para encerrar essa conversa de hoje, eu olho para esse carnaval, este agora, de 2025, e vejo algumas dimensões nele, né? Uma que é o carnaval da celebração do Oscar do filme, né? Eu Ainda Estou Aqui, né? Do Oscar do melhor filme estrangeiro. Foi incrível, acho que nunca tinha visto isso antes. As festas pararam, tem uma cena no Pelourinho maravilhosa, né? Simplesmente parou, todo mundo assistindo a premiação do Oscar, e aí retoma o carnaval em grande festa. Exatamente. Depois da vitória. Nunca vi um negócio desse. Nunca vi carnaval parar por motivo algum. Foi bem interessante. A segunda dimensão é esta dimensão do desejo de justiça, com o grito, que foi um eco do grito da posse de Lula, né? O principal grito na posse de Lula foi o grito sem anistia, né? Com esse desejo da justiça, né? Justiça para a democracia, justiça pela democracia, foi uma marca do carnaval. A terceira característica que me chamou a atenção é essa da violência, né? As polícias militares batendo no povo sem motivo algum, um negócio assim. Né? Pior bestial. ainda em estados em que o governo é do PT. Até nisso, né? Tem lá o pessoal da extrema-direita, lá no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em Florianópolis, mas em Salvador, pelo amor de Deus, cenas terríveis, terríveis, né? E uma última dimensão, me parece... O governador defendendo a violência da polícia. Sim. Sim. Agora, e uma última dimensão que eu constatei, que é esse embate político, ideológico, de espiritualidade entre fundamentalistas que execraram o carnaval dizendo que era coisa de macumba, coisa do demônio, coisa do corpo e não da alma, e versus o povo brasileiro que está na rua, né, celebrando, festejando o carnaval. É só o meu olhar assim para esse mosaico do carnaval. Eu queria o teu olhar para o carnaval, para este carnaval. Eu acho que a violência estrutural, ela perpassa tudo. E não é apenas o carnaval, apenas se manifesta no carnaval porque é um encontro de muita gente. É quase impossível
que não houvesse explosões de violência no Brasil do jeito que está. De qualquer forma, o importante é que o povo saiu na rua, que o povo brincou, que em todas as cidades onde o carnaval é cultura, principalmente no litoral brasileiro, quer dizer, mais do que no interior, no sertão, né? Mas pouco a pouco isso se estende pelo país inteiro. O carnaval celebrou a cultura. Então, que beleza ver as grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, 12 delas, não 2, não 3, não 4, 12, terem temas ligados à cultura negra. Então, depois de uma invisibilidade de 500 anos, as culturas afrodescendentes vão para a avenida, aparecem na televisão do mundo inteiro, são honradas, celebradas e cantadas, tanto no seu aspecto religioso, uma escola de samba que escolhe Oxalá, a outra que escolhe Logun Edê, propriamente do candomblé, como elementos também da cultura negra. Então, fiquei feliz de ver uma escola homenagear Milton Nascimento. Sim. Né? E ele, com os seus 82, está lá no carro de homenageados, né? de honra. Então, acho que isso é uma coisa muito bonita. Como você falou, o filme Ainda Estou Aqui, ele ajuda o povo brasileiro a retomar a consciência histórica da ditadura, a dignidade da gente, que ainda estamos aqui, quer dizer, não caímos, né? E a alegria de poder ver o cinema brasileiro e a cultura brasileira reconhecida como grande valor no mundo inteiro. O Oscar é muito comercial e é claro que é artificial quem foi a melhor atriz, quem não foi. Como é que vai comparar o trabalho de uma moça de 25 anos que fez o papel de uma prostituta com a Fernanda Torres fazendo o papel de Eunice Paiva? Sim. Como vai comparar o papel de uma atriz coadjuvante como a Isabella Rossellini, que é uma gigante do cinema, mas no filme o Conclave aparece 4 ou 5 minutos, e uma outra atriz coadjuvante que aparece o filme inteiro. Então, é desigual, não dá para comparar. É meramente, como disse a Fernanda Torres, nós não estamos aqui para ver quem ganhou, quem perdeu. Para homenagear o cinema. Sim. Isso foi muito bom. Sim. E no nosso caso, homenagear a memória de Rubens Paiva, né? De Eunice Paiva, né? Da família Paiva, e neles todas as centenas e centenas de brasileiros e brasileiras torturados, desaparecidos, né? Que resistiram. Milhares de pessoas indígenas excluídas, tiradas das suas aldeias. Isso. Muito ruim. Milhares. Não, e mesmo quando a gente olha, né, para as delegacias, dos chamados delegacias comuns, de crimes comuns, né, milhares e milhares de pessoas periféricas, sobretudo negras, né, torturadas, né, ainda há resquícios disso, hein, mais do que resquícios no país hoje, mas foi um período muito, muito terrível, muito terrível. Há poucos dias antes do Carnaval, o governador de São Paulo disse: não me falem de direitos humanos. Sim. Diante do fato de que alguém invadiu um quartel, né, e tirou armas. Então não me venham falar de direitos humanos. É isso aí. Eu acho que vamos falar sim de direitos humanos, queira ele ou não queira. Aliás, não foi o governador de São Paulo, foi o prefeito. O prefeito. Com fé e esperança à frente, seguimos, né? Seguimos, Marcelo, e gostaria que, para seguir, que você nos encaminhasse, então, para esse período
que se abre diante de nós com uma boa palavra, uma bênção para nós todos e todas aqui. Acho que a campanha da fraternidade, ela nos diz isso, que a fraternidade não é apenas humana, mas é uma fraternidade universal. A palavra fraternidade é masculina, porque é frater, é irmão, né? Hoje se fala fraternidade e sororidade, a irmandade entre irmãos e irmãs, comandada pela mulher, que a mulher tem a sensibilidade e a mulher representa essa maternidade da terra. Há uma relação que a Ivone Gerbara diz o ecofeminismo. A gente podia dizer a ecoteologia feminista integral, que diz respeito a nós todos, homens e mulheres. Não feminista de uma forma sectária, mas de uma forma integradora, em que o universo inteiro é banhado por esse amor, por essa amorosidade. E a gente tem que viver no dia a dia da vida da gente. Eu tenho que me perguntar se eu estou vivendo a ecologia integral no meu modo de ser solidário. Hoje, quando eu saio de casa para caminhar meia hora e encontro refugiados ou exilados pelas esquinas da rua, crianças de rua, pessoas que estão dormindo ao relento. Então, o que é que eu estou fazendo com meu pouca possibilidade, mas o que é que eu estou contribuindo para que isso mude e a gente possa ser uma grande família humana integrada na família cósmica, na comunidade da vida, como diz Leonardo Boff. É isso que eu desejo a vocês, uma boa, fecunda quaresma, e como São Bento diz na regra para os monges e monjas, na alegria do Espírito Santo, esperar a Santa Páscoa. Amém. Paz e bem. Paz e bem, gente. Paz e bem, Marcelo. Obrigado.